Senhor Jesus, muito obrigado por esse abraço que o Senhor nos dá nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as manhãs o Senhor vir renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor não falha nunca. O Senhor não falta um só dia. A nossa fé é que é pequena. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente desconfia, mas o Senhor sempre vem, sempre está conosco. Principalmente, Mestre Jesus, nos momentos mais difíceis das nossas existências. O Senhor sabe exatamente o que me aflige, sendo que eu não falei para ninguém. O Senhor sabe o caminho que eu devo tomar, mesmo que eu esteja totalmente equivocado, totalmente cego para todos os lados. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Por independente do que eu fiz, do que eu aprontei, do que eu não fiz, obrigado, Senhor, por o Senhor não me julgar. Pelo contrário, pelo Senhor me acolher nesse momento mais frágil da minha vida. Obrigado, Senhor, por tirar do meu coração toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse peso. E colocar, Mestre Jesus, o sol do entusiasmo, o sol da esperança, o sol da certeza que uma luz há de vir. Muito obrigado, Senhor, que eu e todos os meus irmãos desse país, desse planeta, encarnados e desencarnados, todos que estão em aflição, todos que precisam tanto de Ti, Mestre Jesus, venha nos envolver com o Teu amor, venha nos envolver com Tua paz. E que nessa manhã, nesse momento de estudo, a gente possa, Mestre Jesus, esquecer tudo lá fora, as preocupações, tudo aquilo que nos tira atenção, e permita, Mestre Jesus, nos momentos de estudo, abrir a nossa alma para o entendimento, a nossa capacidade de compreensão para receber o recadinho que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa gloriosa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Termal, bom dia aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Hoje, no nosso programa Momento Espírita, o tema da nossa pequena reflexão se chama A Vitória do Amor. E para iniciar essa reflexão, eu trago uma questão do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Emmanuel tem uma frase que diz assim: dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. O autor do livro Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva, ele diz que na codificação, e diante dessa reflexão de Emmanuel, dessa frase de Emmanuel, que a gente pode resumir
a caridade como a prática do bem, em favor de nós e dos outros, né? Caridade é amor. Tudo quanto se possa identificar com os ensinamentos de Jesus deve ser considerado caridade. Os benefícios da caridade, como sinônimo de prática de amor, têm para nós espíritas um sentido diferente, que transcende os limites normais das interpretações humanas. A caridade, em função da lei de causa e efeito, ela abrange todas as etapas do aperfeiçoamento espiritual. Passado, presente, erraticidade. Erraticidade é aquele período que ocorre entre a desencarnação e a próxima reencarnação. É o período que a gente fica no mundo espiritual. E futuras reencarnações. Como os espíritos nos dizem que o bem que fizermos hoje será o nosso advogado amanhã em qualquer parte, nós devemos analisar os benefícios do amor de uma forma mais ampla. Porque nenhum de nós que está aqui nesse mundo de provas e expiações, ele está pela primeira vez. Nenhum de nós estamos aqui pela primeira vez. Todos nós já tivemos outras existências. Existências de luta, de sofrimento, existências em que erramos, em que acertamos, que distribuímos benefícios, mas também prejuízos, em várias outras existências. Porque o que acontece? Ninguém reencarna perfeito. Todos nós aqui temos caminhos meio tortuosos durante esse nosso processo de evolução. E aí, eu gostaria de citar também o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, que fala fora da caridade não há salvação. Tem uma reflexão de Kardec que resume muito essa questão do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, né, como que Jesus entendia a caridade. E ele diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejarias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Tem uma outra passagem que está lá no Homem de Bem, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Eu vou ler apenas um trechinho. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Vejam, isso resume a palavra caridade, como entendia Jesus. Ele entendia
que deveríamos perdoar, como a reflexão ali de Kardec. Perdoar, ser indulgente, benevolente. Quando Jesus fala amar os inimigos, que significa o quê? Não desejar o mal, não querer se vingar, né? Quem conhece a passagem de Paulo em Coríntios, ele fala: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa, ou como um sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até ao ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Vejam, Paulo compreendeu tão profundamente essas verdades que ele diz que se eu falar as línguas dos anjos, se tiver o dom de profecia, se penetrar todos os mistérios, tiver toda a fé possível, a ponto de transportar montanha, mas não tiver caridade, nada somos. Entre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais importante é a caridade. Então ele coloca assim que sem equívoco a caridade acima da própria fé. Porque a caridade ela está ao alcance de todos, sem exceção. Do ignorante ao sábio, do rico ao pobre. E porque independente de qualquer crença particular, qualquer um pode praticar a caridade. A verdadeira caridade, como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, porque todos nós também necessitamos desse tipo de caridade. Então vamos, nessa simples reflexão, tirar dessa simplicidade, como Jesus nos apresentou, né, com a simplicidade, vamos buscar colocá-la no nosso coração, no nosso dia a dia, conosco mesmo e com o próximo. São atitudes simples do dia a dia que a gente pode parar, refletir como estamos diante das dificuldades, das situações e das pessoas que se aproximam de nós, como estamos agindo diante desses contextos que nos apresentam, se compararmos com os ensinamentos de Jesus, quando ele diz para sermos benevolentes, para sermos indulgentes, para perdoarmos as ofensas. E aqui eu trago para nós encerrarmos, eu trago uma reflexão do Espírito Irmã Maria do Rosário, está no livro Na Sublimação da Alma. Ela diz assim: quando o ódio domina nos corações, quando a incerteza leva a renunciar a muitos sonhos, ou quando a tristeza traz desânimo e desesperança, luta com todas as tuas forças e reage aos sentimentos negativos que estejam a dominar-te.
aprende a amar, mas a amar sem egoísmo, sem cobranças ou exigências. Aprende a perdoar com sinceridade, não guardando mágoas ou rancores. Aprende a tolerar sem criticar os erros que percebes na conduta alheia. Todo mal que notas na vida de outros irmãos ou que envolva a ti mesmo, afasta do teu pensamento e do teu modo de agir. Não esperes que a vida sorria, nem que o sol brilhe sempre para alegrar os teus dias. Faz hoje o que seja teu dever. Aceita as pedras do caminho, os espinhos que te ferem, as dores que te atingem sem revolta ou reclamações. Encara com serenidade todas as agruras da vida, procurando transformar os teus atos em manifestações de amor. Seja sincero no bem que distribuíres. Seja honesto nas tuas atitudes. Seja bom, sem esperar nenhuma recompensa, por todo o bem que vieres a fazer. Assim, apesar de todas as dores e dificuldades que encontrares em teu caminho, conseguirás a tudo superar. Os teus problemas, em parte, resolvidos e os teus sofrimentos amenizados, permitirão que a paz retorne ao teu coração. Faze o bem desinteressadamente e conseguirás alcançar a vitória do amor sobre a dor. Se a gente prestar muita atenção nessa reflexão, e eu vou deixar a indicação do livro e o texto na descrição do vídeo que vai para o YouTube, para quem quiser ler novamente, refletir novamente sobre essa mensagem da Irmã Maria do Rosário, porque se a gente prestar atenção, Jesus passou por todas as situações: humilhação, violência, traição, descaso, indiferença. Ele passou por todas as situações para nos mostrar como devemos agir diante dessas situações. E por que ele fez isso? Por amor a nós. Então analisemos o seu comportamento diante dessas situações. Por quê? Porque nós passamos por elas diariamente. Ele não tinha nada o que resgatar. Ele era um espírito puro. Ele é um espírito puro. Ao contrário de nós que ainda estamos nessa caminhada até chegarmos a espíritos puros, mas ainda temos uma longa caminhada para aprendermos o verdadeiro significado da caridade, do amor. E as coisas que acontecem, as situações que acontecem na nossa vida diariamente são exercícios para nós, são aprendizados. Como vamos agir diante de uma traição? Olhemos Jesus. Como vamos agir diante de humilhação? Olhemos Jesus. Os Espíritos já nos disseram, Jesus é nosso modelo e guia. Então, copiemos Jesus nas atitudes, na fala, nos pensamentos, nos sentimentos, como ele ensinou. Amai muito para serdes amados. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus nos envolva nesse sábado, que possamos absorver essa mensagem que foi simples, mas que demonstra a importância de nós refletirmos sobre o amor.
o amor perdão, o amor indulgência, o amor benevolência, o amor paciência, o amor tolerância. Eu agradeço profundamente esse momento, mais uma vez por estar aqui com vocês, e desejo um ótimo sábado, muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Bom, em primeiro lugar, agradecendo a Deus, nosso Pai, aos amigos que cuidam dessa cidade, em nome de Jesus, a todas as pessoas que estão escutando, que fizeram a caridade de sintonizar com a rádio. Muito obrigado. Obrigado em nome de Nosso Senhor da Vida. Vamos pedir que, se você está no carro, você olhe para fora, o céu azul. Se você está no campo, você olhe essa grama, essa terra maravilhosa que nosso Pai Deus nos permite pisar com nossos pés. Você está na praia, olhe as ondas do mar, infinito. Você tem seu filho perto nos braços, aperte ele contra seu coração. Mas também aos queridos pais e mães que têm aqueles filhos que não conseguem dialogar com eles. Abrace seu filho com pensamento, com coração. Aos filhos que não têm diálogo, contato com os pais, que eles agradeçam a reencarnação. E assim, Senhor da vida, sintamos que a luz, como esse sol de hoje, penetra por nossa cabeça e vai iluminando nossa mente, nossos olhos, para que eles sejam mais amorosos, nossos ouvidos, para que a gente consiga escutar com amor nossas palavras, que sejam cada dia mais doces, mais afáveis, para que nós possamos, Jesus, emitir esse amor que nos inunda. E assim essa luz vai iluminando nosso coração, nosso corpo inteiro envolto nessa luz, nessa paz. Jesus querido, hoje nós conseguimos conectar-nos com Deus, com a natureza, com esses fluidos que os amigos espirituais nos trazem com essa medicina para a cura da alma, para a cura do corpo. Curai, Senhor, nossas feridas. Arrebentai as nossas correntes com o passado. Ajudai-nos a desenvencilhar-nos dessas emoções tão duras que ainda ficam no coração. E dai-nos a tua paz. Auxiliai-nos a praticar o amor, porque é o caminho da nossa felicidade. É a lei do progresso. Que assim, Senhor, nossa gratidão infinita pela oportunidade que nos destes hoje, agora, nessa manhã, de luz, junto a esses amigos, junto à espiritualidade e a essa rede que os espíritos espíritas colocam sobre todos nós. Que possamos, a partir de hoje, nos conectar com Deus cada dia mais. Que assim seja.